Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Angra dos Reis, Ipanema, Iracema e Itamaracá. Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobridor dos 7 mares. Navegar eu quero, uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos no farol. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Angra dos Reis, Ipanema, Iracema e Itamaracá. Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobridor dos 7 mares. Navegar eu quero. Sexta-feira musical com o talento e o brilhantismo de Erasmo Romão, desta vez interpretando Tim Maia. Parabéns, meu amigo, prazer em ouvi-lo. E chegou a hora do Vasco virar a chavinha para o Campeonato Brasileiro. O Vasco segue sua preparação para o duelo deste domingo, às 20h30, no Recife, contra a equipe do Sport. Para esse compromisso, Fernando Diniz terá o desfalque de 2 jogadores importantes da equipe. O Mietitê, que não jogou na quarta-feira contra o Botafogo, e o lateral direito Paulo Henrique. Paulo Henrique atuou meio tempo na partida contra o Botafogo, voltou a sentir e segue no departamento médico. O jogador sentiu o músculo da coxa e vai precisar de mais tempo para se recuperar. Portanto, Fernando Diniz com problemas para montar a equipe, mas com muita tranquilidade, porque os jogadores que substituíram no jogo contra o Botafogo entraram muito bem e devem ser os substitutos na partida contra o Sport de Recife. Sendo assim, Erasmo, a equipe mais provável do Vasco da Gama para esse compromisso será Léo Jardim, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton. Barros, Jair e Coutinho, Ryan, Verrete e Nuno Moreira. Portanto, a mesma equipe que jogou o segundo tempo contra o Botafogo deve iniciar a partida contra o Sport. Jogo importante para o Vasco. O Vasco continua ali próximo à zona do rebaixamento e vai precisar vencer no Recife, adversário direto, jogo de 6 pontos. O Sport é uma das equipes que está lá embaixo, lutando contra o rebaixamento, e o Vasco precisa aí fazer as pazes com a vitória para poder se distanciar da zona da degola. Erasmo, após a boa partida contra o Botafogo, o ambiente em São Januário melhorou e melhorou muito. Um exemplo disso é o volante Jair. Jair, que era carta fora do baralho do Vasco, tem um contrato que vai até dezembro de 2025. O Vasco não demonstrava interesse em contar com esse jogador, estava escanteado no Vasco, não recebia mais oportunidades. O Vasco não queria que o atleta atingisse 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, porque se chegasse a alguma negociação, o Vasco estava aberto a receber uma proposta por Jair. A chegada de Fernando Diniz mudou esse cenário para o atleta. Diniz disse gostar do jogador e queria contar com o Jair. O jogador passou a ter oportunidades e ontem Jair foi fundamental para a boa exibição do Vasco. Jair, além de fazer o gol, foi o melhor jogador em campo. A declaração do jogador hoje foi que ele
quer permanecer no Vasco, gosta do ambiente e vai fazer de tudo para permanecer na equipe do Vasco da Gama. O que se diz em São Januário é que o salário do Jair é um pouco alto e talvez para o volante permanecer no Vasco vai precisar aí fazer uma redução de salário e uma boa conversa pode deixar Jair mais uma temporada no Vasco da Gama. A partida que ele fez ontem, olha, torcedor do Vasco da Gama não gostaria de perdê-lo. Tomara que o Jair continue no Vasco e continue jogando bem. E um personagem importante para essa mudança de ambiente, para a potencialização de alguns jogadores, é o treinador Fernando Diniz. Fernando Diniz, além de ter melhorado e dado espaço ao Jair, Fernando Diniz, por exemplo, melhorou o desempenho do cria Ryan. Ryan, que era um jogador que estava à beira de ser negociado, jogador que, embora todos conheçam o seu potencial, não tinha muitas oportunidades e desde que Fernando Diniz chegou ao Vasco, esse jogador cresceu muito e é o artilheiro do Vasco da Gama na Copa do Brasil. Ryan hoje muito valorizado e há quem diga que Ancelotti está de olho no Ryan e deve dar oportunidades nas próximas convocações. Das contratações que o Vasco fez agora nessa última janela, todos os jogadores foram unânimes. Robert Renan, Andrés Gomes, Matheus França e até mesmo o Carlos Cuesta, que está para chegar, todos falam que a presença do Diniz, o contato do Diniz, foi fundamental para aceitarem vir para o Vasco da Gama. Portanto, Erasmo, se os resultados do Diniz em campo não são os melhores, tem muita coisa para se comemorar com a sua efetivação como treinador do Vasco. O Diniz é importante e precisa agora obter resultados em campo para que essa parceria seja vitoriosa para o Vasco e para o treinador. E tem jogador saindo do Vasco, Erasmo. O meia atacante Figueiredo, General Figueiredo, cria da base, disputou a Série B pelo Vasco da Gama, está indo para Portugal. O jogador está emprestado ao América Mineiro, fazia companhia e parceria com o Barros na equipe mineira. O Vasco recebeu uma proposta do Alverca de Portugal por cerca de 750 mil euros, 5 milhões de reais, por 50% do jogador. O Vasco aceitou a proposta e Figueiredo está indo jogar em Portugal, e se no futuro o jogador for valorizado e for transferido para outras equipes, o Vasco continuará com 50% do jogador. Boa sorte ao nosso cria Figueiredo. Portanto, é isso aí, Erasmo, são as notícias do dia. A torcida está ansiosa aí pela chegada do Carlos Cuesta, está tudo bem acertado verbalmente com o jogador, falta ainda pequenos ajustes para o jogador chegar, assinar com o Vasco e ficar à disposição de Fernando Diniz. Fico por aqui, boa sorte ao Vasco da Gama aí no final de semana, que o Vasco continue jogando bem, ganhe do esporte. Na segunda-feira, aqui a gente volta para contar tudo, sobretudo se tiver uma vitória do Vasco da Gama. Um abraço e até lá! Valeu, Gilson! Grande Gilson Santos aí na sexta-feira. Rapaz, sexta-feira, musical Descobridor dos Sete Mares. Tim Maia, grande Tim Maia. O Vasco da Gama volta à Ilha do Retiro 3 anos após aquela situação complicada lá naquele jogo que deu aquela bulha tremenda. Alguns personagens retornando ao local. O comandante daquela partida era o Klaus, Rafael Klaus, é o homem que vai apitar de novo. A gente espera que o ambiente seja outro, um clima de paz, de uma normalidade. Apesar que eu fico cismado que o Sport teve problemas ali contra o Fortaleza. O Vasco precisando pontuar, porque depois dessa partida veio o período FIFA. Então vai ficar um período aí sem jogos e o Vasco não pode dar mole de ficar esse tempo aí na zona do rebaixamento. Abre o olho, galera. Agora, nesse período FIFA,
né? Aí o Vasco só joga no dia 11 de setembro, depois de domingo, né? O Vasco só jogará no dia 11 de setembro, que é o jogo da Copa do Brasil, o jogo de volta. Então, para esse jogo, é bem provável que o PH, o Paulo Henrique, né, e o Tietê já estejam recuperados, vão ter esse tempo aí para recuperar a sua contusão em forma física, e além do Robert Renan e o Matheus França, que jogaram, né, estão mais de um mês sem jogar. Então vão recuperar a forma física aí, ficar prontinhos, né, para começar a pegar ritmo de jogo. É outra situação também. Então claro que Robert Renan e Matheus França vão precisar desse tempo aí para voltar a jogar bola. Não vai entrar assim de qualquer maneira, não. Quero registrar também a saída do Figueiredo. Grande Figueiredo, rapaz, cria do Vasco da Gama, que está emprestado ao América Mineiro. O Vasco negociando o jogador aí, 50% do passe ao time lá de Portugal, né, por 750 mil euros. O América Mineiro, por vitrine, né, porque se o jogador está emprestado, ele tem uma taxa de vitrine, 10%. E com certeza o Figueiredo vai fazer sucesso na Europa, lá em Portugal, vai ser negociado, o Vasco vai morder mais uma grana. São os crias do Vasco aí que o Vasco acaba não aproveitando e acaba fazendo aí, seguindo a carreira. A gente deseja toda boa sorte ao Figueiredo. Figueiredo que jogou nos profissionais do Vasco numa época nada boa. Foi época das piores épocas, né? Que era problemas de Série B e novela, e adapta o Figueiredo na lateral direita de volante, e de ponta direita, de centroavante. Cara, que confusão armaram com o Figueiredo, mas ele suportou o processo aí. Se o Figueiredo tá saindo, o Brian Grance chegando, o paraguaio, né? Jogador paraguaio, meia paraguaio, chegando para o Vasco da Gama, jogador de 18 anos. A princípio, ele vem para o Sub-20, se ambientar, né, jogar ali e tal, com a galera ali. A expectativa pelo futebol do garoto é grande, é uma promessa paraguaia, assim como foi o nosso bravo, o Galarça, né? O Galarça que jogou no Vasco também naquela época difícil, terrível também, fez uma estreia maravilhosa, depois foi sumindo, mas um jogador de muita luta, de muita entrega, não teve sorte no Vasco da Gama. A galera que subiu na época não ficou ninguém. Foi muito complicada mesmo. E acabou que hoje o Galarça é um jogador de River Plate, para você ter uma ideia, né? Então, que na época vieram outros paraguaios que não vingaram, veio um centroavante, veio um meia ofensivo que era muito rápido também, mas não vingaram, não se adaptaram, e aí o Galarça conseguiu ser profissional do Vasco, e a partir daí ganhou o mundo. Boa sorte pro Grance aí, boa sorte pro Vasco da Gama, galera, a turma da base vascaína. Eu quero deixar meu grande abraço ao executivo de futebol, Admar Lopes, que está fazendo uma boa gestão, sobretudo quando não tem dinheiro, né? Quando não tem dinheiro, o Lopes está aí sobrevivendo aí às situações, os atropelos aí do Pedrinho e do Felipe, né, entrando em algumas situações, mas vida que segue, está se ajustando, né, mas tem trabalhado bastante para trazer reforços para o Vasco da Gama. A janela que fecha na terça-feira, né, a notícia que tenho de momento é que o zagueiro Natan não vem, o Vasco encerrou as negociações, mas poderão aparecer outras ainda até terça-feira. O Vasco também que regularizou, colocou no bid o Matheus França no tempo recorde. O Matheus França chegou na terça-feira de madrugada e até a noite, 19 horas, estava no bid já. Então o departamento do Vasco trabalhando com muita eficiência, né? Conseguiu bidar também o Robert Renan. Então, assim, é isso que a gente espera. Eficiência em todos os setores do Vasco da Gama. Então a gente não pode deixar de parabenizar aí a equipe de futebol, a equipe que trabalha por trás dos bastidores. Você que está chegando aqui no YouTube e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, seu comentário é importante, seu nome e sua cidade é para rolar aquele abraço no final do vídeo, e também, né, compartilha nossas redes sociais, nossas postagens também. Vá também lá no Instagram, @Vasco10RD, tem novidades por lá também. Eu volto a qualquer momento, né, que seja necessário, se não,
né? Boa sorte para o Vasco da Gama, que joga uma partida importante na Ilha do Retiro, e na segunda-feira a gente volta fazendo toda a cobertura do Vasco da Gama. Um grande abraço, galera. Valeu! O Vasco é pra quem acredita.